Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei, né, qual horário vocês estão me assistindo, certo? Mas eu espero que vocês estejam me assistindo, tá? Porque nós precisamos continuar, né, galera? Nada de preguiça na quarentena, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, tá? E a gente vai abordar aí a Revolução Francesa. Segunda aula no YouTube, gente. Tô ficando importante, né? Então, vamos. Ó, nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. E aí eu começo falando para vocês quais eram as características da França, certo? Antes dessa revolução, antes de eclodir de fato a Revolução Francesa, tá? Então, quais são as características da França lá no século XVII, certo? É isso que a gente vai começar aqui falando. Vamos ver aí quais eram essas características, tá? E aí a gente começa falando sobre o governo. O governo da França, pessoal, era um governo absolutista, certo? O que é um governo absolutista, oitavo ano? Eu espero que vocês estejam me respondendo aí do outro lado da tela, tá bom? Governo absolutista, nós sabemos que é aquele regime regido por um rei, certo? Que ele toma as decisões sem consultar a população, né? De acordo com a sua vontade, com o seu entendimento, enfim. É um governo autoritário, tá bom, minha gente? E aí, o governo que predominava na França, na vigência do século XVII, era este governo absolutista. A economia, como era a economia francesa no século XVII? A economia francesa era uma economia agrária. A França do século XVII era uma França extremamente agrária, certo? Ou seja, a economia era norteada pela agricultura, gente, pelo cultivo. Não havia industrialização, né? Não havia indústrias, fábricas, enfim, nada disso. Aqui o que vai predominar é justamente a agricultura, tá bom? E a sociedade? Como é essa sociedade francesa, certo? Do século XVII. Pessoal, a sociedade francesa era dividida em 3 estados. Eu sei que vocês vão dizer assim, tinha 3 estados, mas a senhora sempre nos explicou na vigência das nossas aulas que quando a gente se referia à sociedade, assim, a senhora sempre nos dizia que eram 3 ordens, classes sociais, enfim. Por que agora é estado? Porque aqui, pessoal, eles utilizavam-se desse termo. Então, a sociedade era dividida em 3 estados, como eu coloquei aqui para vocês. Fiz aquela famosa pirâmide, tá? Que também não é novidade para vocês, certo? Que vocês já são bem acostumados, bem habituados a ela, né? Então, vamos lá. No topo da pirâmide, quem é que fica no topo? Quem é? Sempre quem vai ficar no topo, né? A gente sabe que são os mais ricos, certo? Então, quem fica no topo, galera, era justamente o clero. Quem é mesmo o clero? O clero era aquela galera de onde? Da igreja, não é? E aí no topo nós tínhamos aí o clero. Até coloquei aqui para vocês, ó, clero, os que oram, tá? Aqui, gente, ao meio nós tínhamos a nobreza, gente, nobres, certo? E os nobres eram quem? Os que guerreavam e os que ocupavam os cargos mais importantes também, tá? E por fim, lá na base, carregando o peso de toda a estrutura, nós tínhamos aí os camponeses, os servos e a burguesia, que eu não listei aqui, certo? Mas que também fazia parte dessa classe social, certo? Essa galera aqui era aqueles, ó, que trabalhavam muito, gente. Então, eram os que trabalhavam, eram que, através do seu trabalho, sustentavam essas demais classes, certo? Então, nós entendemos o quê? Características da França do século XVII. Governo absolutista, economia agrária e as classes sociais. Nós fizemos aí, né, a divisão com a utilização dessa pirâmide e a gente pôde perceber que elas estavam divididas em quantas? Em quantas? 3 estados aí, certo? Então, vamos lá.
Quais foram as causas gerais desta revolução? O que norteou mesmo, né? O que motivou a ocorrência dessa revolução aí, tá? Então, as causas, gente, vão ser todas essas aqui que eu mencionei, que eu listei aqui para vocês, tá? Vai ser justamente um governo absolutista. Esse governo, além de ser absolutista, ele era autoritário. Ele era um governo que não se preocupava nem um pouco com as necessidades da população. Muito pelo contrário, gente. Ele era fanfarrão. Adorava fazer festa no seu palácio. Adorava realizar banquetes, né? Gastava muito dinheiro construindo palácios, né? Financiando os luxos da sua família, certo? Então, assim, ele tinha gastos excessivos em benefício próprio, né? Com coisas que satisfaziam os seus desejos, as suas vontades e os anseios também dos seus familiares, tá? Pouco se importando com as necessidades básicas da população vigente na época, tá bom, gente? E aí o que acontece, né? Além disso, nós tivemos também uma crise econômica, né? Que foi uma das causas também que motivou a questão da Revolução Francesa. E o que foi essa crise econômica? Gente, a França não ia nada bem das pernas no que diz respeito à economia. Por quê? Porque essa crise econômica, ela estava norteada por vários fatores. E um desses fatores foi justamente os gastos excessivos do rei, né? Ele ficava lá no seu palácio muito bonitinho, certo? Fazendo banquetes, fazendo festa, gastando o dinheiro dos tributos que eram pagos por essa galera aqui do terceiro estado, certo? Gastando esse dinheirinho aqui, tá bom? Então, isso provocou um déficit na economia, tá? Isso vai motivar uma crise. Então, foi um dos fatores, né, que norteia aí essa questão da crise que vai ser enfrentada pela França, tá? Outra coisa também, dentro desse contexto da crise, vai ser a crise agrária. Oh, gente, como se não bastasse toda essa questão, né, de gastos, a França ela vai passar por uma terrível seca. E aí toda a questão dos produtos agrícolas que estavam sendo cultivados na época, eles não vão conseguir ter uma boa colheita, tá bom, gente? E aí isso, obviamente, vai fazer os produtos diminuírem em termos de quantidade, e a gente sabe que quando um produto ele está em escassez no mercado, o seu preço, vai lá para cima, e foi o que aconteceu, tá bom? Outro fator dentro do contexto da crise econômica vai ser justamente a crise no sistema manufatureiro, tá, gente? Que foi também outra questão que abalou a questão da economia e o déficit do governo. O governo tinha um déficit altíssimo, tá? E ele não estava muito preocupado com isso, não. Ele vai se preocupar depois que o cinto arrochar, apertar um pouquinho, e aí ele vai começar a ver, pera lá, eu tenho que começar a parar de fazer esses gastos excessivos, certo? E eu vou ter que começar a viabilizar esse dinheiro para que ele possa render, porque do jeito que está, daqui a pouco nem custear seus luxos ele não vai poder mais, tá bom? Outro fator vai ser as desigualdades sociais. Galera, desigualdade social existe basicamente toda a sociedade. Aqui na França não seria diferente, tá? As desigualdades sociais, gente, elas eram marcantes na França. E aí a gente vai perceber o quê? As desigualdades, elas ficavam basicamente entre esses dois grupos aqui, três na verdade, né? Porque esses dois grupos, né, o clero e a nobreza, esses aqui, eles ocupavam os melhores cargos e ainda tinham uma vantagem, eles eram isentos do pagamento de impostos, olha, isentos do pagamento de impostos. E quem é que pagava? Tinha os impostos para eles poderem, a coroa arrecadar, na verdade, o dinheiro. Quem pagava, acorda sempre arrocha para o lado mais fraco? Pois é, pois quem pagava aqui eram os camponeses, os escravos, a burguesia, certo? Era esses aqui que pagavam os impostos, certo? E esses aqui, esse terceiro aqui, grupo, gente, eles ocupavam, na verdade, aí 90%, preenchiam 90% da população francesa no século XVII, tá? E eram os únicos responsáveis pelo pagamento de impostos.
tanto o clero, né, quanto a nobreza, eles estavam isentos. Então, essa sociedade era extremamente desigual. Além dessa questão de impostos, o que a gente vai perceber? Que essa galera aqui, camponeses, servo, burguesia, eles não participavam das decisões políticas. De nada, no que diz respeito aos interesses da sociedade, da coletividade. E eles estavam justamente reivindicando essa participação política. Nós também precisamos ser vistos, ser ouvidos, ser atendidos, certo? Então, eles estavam reivindicando isso. Então, as principais desigualdades sociais que a gente vai ver é justamente essa classe aqui ser justamente a que mais trabalha, que mais se sacrifica, a única responsável pelo pagamento de impostos e, além de todas essas questões, não ter aquisição de direitos políticos, tá? Interesses políticos do terceiro setor. Quem é o terceiro? Camponês, servo e burguesia. Esses interesses políticos aqui vai ser justamente quando esse grupo aqui resolve também se posicionar. Resolvem buscar uma participação, como eu acabei de falar para vocês. Eles queriam ser vistos, eles queriam ser ouvidos, eles queriam ter suas necessidades atendidas, tá, pessoal? Então, esse interesse aqui vai ser justamente a luta do terceiro setor para ter uma visibilidade, para ter uma participação nas decisões políticas que eram também lançadas a eles, né? E também, se eles tinham que cumprir, se eles tinham a responsabilidade de cumprir essas determinações, eles também poderiam participar no processo de escolha, né? Nada mais justo. Então, esse fator aqui era justamente essa luta, tá? E aí nós temos a influência do iluminismo. O iluminismo também vai estar aqui na questão da Revolução Francesa, certo? E aí, quais são as principais características? O que o iluminismo buscava? Nós sabemos que a luta do iluminismo era pelo quê, gente? Pelo quê, gente? Bora lá? Eu espero que vocês estejam falando bem aí na tela do computador, né? Então, eles lutavam pela igualdade, lutavam pelo que mais? Fraternidade. Que mais? E liberdade, tá? Então, o iluminismo, ele vai influenciar aqui na Revolução Francesa, lutando, buscando justamente a liberdade e a igualdade. A liberdade e a igualdade de quem? Dessa galera aqui, certo? Que eram os marginalizados da população francesa, certo? E aí, nós temos também a crise política. Essa crise política, ela vai acontecer aqui, mediante essa galera aqui, que está aqui na nossa pirâmide. Por que mediante essa galera? Porque o rei, ele vai perceber, gente, que a economia francesa está fragilizada, né, que a quantidade de tributos que eles estão recolhendo não está sendo suficiente para atender às demandas, né, às necessidades do seu governo, certo? E aí ele toma uma decisão. Que decisão é essa? Qual será? Ele decide cobrar tributo do clero e da nobreza. Ele chegou, né, lá nessa galera e disse: olha, é o seguinte, até agora, né, não era cobrado, vocês estavam isentos dessa taxação, mas agora, infelizmente, a economia está em crise, né? O nosso sistema agrário não vai bem, o nosso sistema manufatureiro não vai bem, então eu preciso, né, o império está precisando de recursos. E aí eu gostaria de contar justamente com vocês. Eu gostaria que, a partir de agora, vocês também pagassem tributos, certo? Essa foi a fala do rei para o clero e para a nobreza. Será se o clero e a nobreza disse: ok, rei, vamos pagar, a gente adora pagar tributos? Será se eles agiram assim? Nunca, gente. Eles se opuseram e disse: nós não aceitamos, nós não vamos pagar tributos de forma alguma. Após essas causas, né, o que o rei decidiu fazer? Ele decidiu convocar uma assembleia, porque, pessoal, ele realmente precisava, né, que o clero, né, e que a nobreza viesse agora, de fato, a dar essa contribuição, que era justamente pagar impostos, e eles continuaram se recusando a isso, tá? Diante disso, ele convocou uma assembleia. Inicialmente, essa assembleia, ele convocou a burguesia, convocou o clero, e, por incrível que pareça, ele acabou
convocando o terceiro estado, certo? Então ele convocou os camponeses, convocou os servos a participar dessa assembleia. E pela primeira vez a gente vai perceber essa participação, né? Pela primeira vez eles vão poder ser ouvidos, né? Mesmo que talvez não fossem acatados, mas pelo menos ouvidos eles seriam ali naquele momento, tá? Essa assembleia, ela foi chamada Assembleia dos Notáveis, inicialmente. Por que foi a Assembleia dos Notáveis? Porque inicialmente o rei ele convidou apenas o clero, certo? E a nobreza, tá? Então eram os notáveis, eram os importantes, né? Aquela galera cheia de privilégios, enfim. Justamente para discutir aquelas questões do pagamento de tributos, enfim, que eles estavam se recusando aí, tá? E aí depois, né, eles acabaram convocando a basezinha lá, aquela galera da força do trabalho, certo? E aí quando ele convocou o terceiro estado, nós tivemos aí os estados gerais. Por que estados gerais, professora? Porque a gente vai perceber a permanência, né, o encontro dos três, certo? Pela primeira vez os três estavam ali. E aí eles decidiram o seguinte, né, o rei tomou a seguinte decisão: olha, terceiro estado, agora nós vamos também contar com o apoio de vocês, nós vamos deixar vocês participarem da política. E aí ele decidiu que cada estado teria direito a um voto em cima das decisões. Por exemplo, vai votar a questão de um aumento de um tributo, né? O clero representava um voto, certo? A nobreza, outro voto, tá? E os camponeses, os servos, mais um voto. Então, nessas votações, só teríamos aí 3 votos, né? Um de cada setor aí, tá? Só que, gente, isso não adiantou muita coisa, não. Porque o clero e a nobreza, eles sempre votavam, né, nas medidas que os privilegiavam. Como eles eram 2, os camponeses e os servos iam conseguir ganhar se era só um voto? Não iam, gente. Então, mais uma vez, eles não estavam conseguindo ser ouvidos. E aí eles disseram o seguinte: bom, então vamos fazer da seguinte forma. Isso foi um pedido do terceiro grupo aí, do terceiro estado, né? Vamos fazer da seguinte forma: já que nós estamos fazendo essa votação por classe, um voto por classe, e nós estamos percebendo que a nossa classe, ela nunca vai ter condições de um enfrentamento com as demais, porque as duas, elas sempre votavam, né, em benefício próprio. Vamos modificar essa votação. Agora nós vamos votar por cabeça. O que seria muito interessante para o terceiro setor, porque nós já vimos que o terceiro setor, ele compreendia a maior parte da população nesse período. Só que, claro, isso foi uma decisão, né? Foi uma opinião lançada, e aí os grupos disseram o seguinte: pois muito bem, você deu essa opinião, vamos votar, vamos abrir uma votação para essa opinião, para a gente ver se de fato nós vamos acatar ou não. A votação era como, gente? Por cada classe um voto. Aí o que foi que o clero e a nobreza fizeram? Votaram contra, os camponeses a favor. Mas adiantou? Não, gente, porque nessa votação, 3 votos, mais uma vez, eles não se beneficiaram, tá? E aí o que foi que eles fizeram? Eles formaram aí uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles se revoltaram, romperam com os outros 2 estados e resolveram por si só, o terceiro grupo, formar a Assembleia Nacional Constituinte, tá, gente? E a partir do momento que eles formaram essa Assembleia, né, eles queriam agora uma participação na política, porque a luta deles, né, era justamente em busca dessa participação. E aí, ao formar essa assembleia, eles tomaram Bastilha, né? Essa tomada aconteceu em 14 de junho de 1789. Eles tomaram Bastilha, que era na época um local onde ficavam presos políticos, era um local que tinha armas, né? Tinha as armas, mas não tinha as munições. Mas mesmo assim, eles fizeram a invasão da região, certo?
E aí essa invasão, né, e essa tomada, né, eles acabaram resgatando algumas armas que existiam lá, soltaram alguns presos, enfim, foi a maior confusão, tá? Essa tomada, ela vai simbolizar a queda do absolutismo. A França agora não vai mais, né, predominar, não vai ter mais esse governo absolutista aí controlando as suas decisões. Então a tomada de Bastilha vai representar a queda do absolutismo, tá, galera? Assim, nós finalizamos mais uma aula, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu quis transmitir aqui para vocês hoje, certo? Continuem, meus amores, estudando, por favor, certo? Breve a gente vai estar juntos novamente, tá? Após a aula, né, eu espero que vocês tenham assistido com muita atenção. Não esqueçam de fazer essas anotações no caderno. Eu acho que é legal, ajuda bastante vocês no momento que vocês vão estudar, certo? É uma dica de estudo, a gente já conversou sobre isso, então vocês já sabem que eu sempre, né, aconselho realizar essas anotações aí, tá? Eu deixo como atividade, né, que vocês preenchem o nosso mapa mental, certo? Que vai estar localizado lá na página 64 e 65. Toda a galera do 8º ano já é expert em preenchimento de mapa mental, né, gente? Vocês são muito inteligentes, tá? Então, vocês preencham aí o nosso mapa mental, né, que está relacionado justamente à França, tá? Preencham direitinho, com atenção, e aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai estar fazendo a correção aí, ó. Beijo, gente. Fiquem com Deus, certo? Continuem se cuidando. Cuidem dos familiares de vocês. Eu sei que são tempos difíceis, mas tudo isso, em nome de Jesus, vai passar muito em breve, tá? Fiquem com Deus.